Aclamamos para Jesus et nous pouvons nous asseoir. e podemos nos assentar. Amen, amen. Il y a des femmes ici, hein? Será que há mulheres no nosso meio? Ah, ils peuvent bien se manifester. Será que as mulheres podem se manifestar que estão aqui? Alléluia. La joie est grande pour nous. A alegria é imensa para as mulheres. Nous sommes en fête. Mulheres, será que estamos em festa? Et je vous souhaite bonne fête. E eu vos digo boa festa. Alléluia. Il faut avoir la joie d'être femme. Devemos ser alegres de sermos mulheres. Toute personne qui vit dans ce monde Toda pessoa que vive neste mundo est passée entre les mains d'une femme. passou nas mãos de uma mulher. Quel que soit ce qu'il est, Pouco importa o que essa pessoa é. il est passé entre les mains de la femme. Passou nas mãos de uma mulher. Et c'est la femme qui l'a accueilli pour la première fois dans la vie. E foi uma mulher que lhe recebeu pela primeira vez nessa vida. La femme donne la vie. A mulher que gera a vida. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Bendizemos a Deus por tudo que está fazendo para nós. Nous avons commencé le séminaire de maman Começamos o seminário das mulheres et nous le clôturons aujourd'hui. e estamos terminando hoje. Nous bénissons la présence de papa. E agradecemos a presença dos homens no nosso meio. Vous savez que nous avons la mission Sabem que nós mulheres recebemos a missão. et c'était notre thème pour ce séminaire. E foi o nosso tema para este seminário. Nous avons reçu la mission de vous aimer, Recebemos a missão de vos amar de vous aider e de vos ajudar et de vous donner le bonheur. e de vos dar a felicidade. Est-ce qu'un homme peut être content d'applaudir à cause de la présence d'une femme à ses côtés? Será que homem aqui pode aplaudir e manifestar que ele é feliz por ter uma mulher ao seu lado? Alléluia. Amen, amen. Nous avons besoin de votre soutien Nós precisamos do vosso apoio, homens, parce que vous avez la mission la plus grande aussi porque vocês receberam a missão maior, de nous aimer. missão de nos amarem. C'est pas facile d'aimer. Não é fácil amar. C'est encore plus facile de se soumettre, É mais fácil se submeter, même dans l'hypocrisie. mesmo na hipocrisia. Mais c'est difficile d'aimer avec hypocrisie Mas é muito difícil amar com hipocrisia, parce que ça demande des actes à poser. porque o amor requer muitos actos. Nous avançons en disant que notre thème était de comprendre notre mission et l'assumer et puis impacter le monde qui nous entoure. Avançamos hoje fazendo lembrar que o nosso tema é compreender a missão que temos como mulheres, assumi-la e impactar o mundo que nos rodeia. Et nous avons parlé de ça toute la semaine, E falamos disso ao longo da semana toda. que vraiment nous avons réellement la mission et nous l'avons compris maintenant. Que realmente temos a missão e que compreendemos-la. Nous comprenons maintenant, nous saisissons et nous voulons marcher avec la connaissance de cette mission. Compreendemos essa missão, aceitamos-la e queremos caminhar com conhecimento dessa mesma missão. Nous savons que l'ennemi est là, Sabemos que o inimigo está sempre rodeando, malgré l'amour de Dieu pour nous. embora o amor de Deus para nós. Dieu nous a dit que vous avez dans le monde l'ennemi. Deus nos diz que vocês têm um inimigo no mundo. Et c'est suite à cela, E por causa disso, comme l'ennemi connaît la nature de la femme, como o inimigo conhece a natureza da mulher, depuis le commencement du monde, desde o começo do mundo, depuis le commencement de la terre, desde o começo da terra, la nature de la femme a natureza da mulher et ses faiblesses e suas fraquezas ont été vraiment à la proie de l'ennemi, essas fraquezas foram usadas pelo inimigo afin que son progrès spirituel ne soit pas
ne puisse pas aller de l'avant. para impactar o progresso espiritual da mulher. Nous venons de comprendre cela Nós compreendemos isso, et nous, dans la nouvelle alliance, mas nós, na nova aliança, nous avons Christ qui est venu nous donner un autre mode de vie. temos Cristo que veio nos dar um novo modo ou modelo de vida. Nous ne voulons plus regarder ce qui est en arrière, Não queremos olhar mais para aquilo que já passou, mais nous avons pris conscience mas sim tomamos consciência que avec Christ, que com Cristo nous pouvons réussir notre mission. podemos ter êxito a nossa missão. Parce que nous avons compris Porque compreendemos que Dieu nous a envoyés que Deus nos enviou pour aider para auxiliar et pour donner la joie. e para ser portadoras de felicidade. Et je sais que monsieur qui est là, E eu sei que os homens que aqui estão c'est une joie pour toi é uma alegria para si, parce que tout le temps, la parole de Dieu qui est là, porque todo o tempo essa palavra de Deus que está qui que é trouve pregado, une femme, trouve le bonheur. essa palavra que diz que quem encontra uma mulher encontra a felicidade, Ce n'est pas trouver la richesse, não diz que quem encontra a riqueza encontra a felicidade, mais trouver la joie dans sa maison. mas se encontrar alegria dentro de sua casa por sua Et la mulher. femme comprend que c'est elle qui est porteuse de la joie. A mulher compreende que ela é a portadora dessa alegria dentro do lar. C'est elle qui est porteuse de la paix. A mulher compreende, ela é portadora da paz dentro do lar. Et nous l'avons démontré par rapport à la parole de Dieu. E foi demonstrado aqui, durante o seminário, na palavra de Deus. Ce n'est pas l'homme qui l'a conçu, Não foi o homem que criou isso, mais la parole vient de Dieu. mas a palavra vem de Deus. Et si nous l'acceptons, E se aceitamos essa palavra, malgré notre nature, embora a nossa natureza, nous croyons que nous pouvons impacter le monde. cremos que podemos impactar o mundo. Amen, amen. Amém. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Por isso, hoje, nous voulons pour conclure notre thème et pour conclure notre séminaire. queremos concluir o nosso seminário. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout dire par rapport au peu de temps, Sei que não poderemos falar tudo por causa do tempo, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de voir tout ce qui était suspendu autour de la parole que nous avons donnée. mas pela graça de Deus continuaremos a falar para as mulheres de tudo que não falamos ao longo do seminário. Amen, amen. Nous voulons parler de la fidélité aujourd'hui. Hoje queremos falar da fidelidade. De la fidélité. A fidelidade. Affermir mon alliance pour la fidélité. Firmar a minha aliança para a fidelidade. La fidélité, A fidelidade, je voudrais un peu lire la parole de Dieu eu quero que façamos a leitura da palavra de Deus qui est dans Exode 19 d'abord. no livro de Êxodo, do capítulo 19. Exode 19, verset 5. Je voudrais lire au nom de Jésus. Êxodo 19, 5, Et 6. 5 e 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Agora, se me obedecerem, si vous gardez mon alliance, e cumprirem minha aliança, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. serão meus tesouros especiais dentro de todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, Serão meu reino de sacerdotes, une nation sainte. minha nação santa. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Nous allons dans Lévitique 26. Vamos para Levítico capítulo 26. Lévitique 26, le 3 et 4. Levítico 26, 3 e 4. Si vous suivez mes lois,
Se seguirem os meus decretos si vous gardez mes commandements e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos et les mettez en pratique, e colocá-los em prática, je vous enverrai des pluies en leur saison. enviarei a chuva nas estações próprias. La terre donnera ses fruits, A ses terra produits, dará suas colheitas et les arbres des champs donneront leurs fruits. e as árvores do campo produzirão seus frutos. Qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à cette parole? O que é que queremos dizer relativamente a esta palavra? Nous avons longtemps parlé des œuvres de la chair dans le séminaire, Ao longo do seminário falamos muito das obras da carne, que la nature de la femme a été plus corrompue et plus remplie des œuvres de la chair. que a natureza da mulher foi corrompida pelas obras da carne. La mentalité est plus dans les œuvres de la chair. A mentalidade da mulher está mais virada às obras da carne. Et je ne dis pas nécessairement que ce soit seulement les femmes, E não estou dizendo que isso acontece somente com as mais mulheres, toi aussi qui m'écoutes. mas você também, homem que me escuta. Amen, amen. Les œuvres de la chair ont fait que nous ne puissions pas progresser spirituellement. As obras da carne espiritualmente. Et nous avons démontré que c'est par là que vraiment notre progrès spirituel est bloqué. E demonstramos que é por ali, é por causa dessas obras que o nosso progresso espiritual está completamente bloqueado. Voilà pourquoi nous avons aspiré, comme recommande la parole de Dieu, Por isso nós voltamos nas recomendações da palavra de Deus, que vous qui êtes devenus une nouvelle vie en Christ, que diz que vocês que se tornaram novas criaturas em Cristo, vous ne vivez plus selon la nature, mais maintenant selon l'esprit. já não vivem segundo a natureza, mas sim segundo o Espírito. Et c'est comme ça que Paul va dire, E por isso é que o Paulo diz et ce n'est plus moi qui vis, que já não sou eu quem vivo, mais c'est Christ qui vit en moi. mas sim Cristo vive em mim. Et c'est ça qu'on nous enseigne en tout temps. E é isso que nos é ensinado o tempo todo. Et en entrant dans cette nouvelle vie de Christ, Porque entrando nessa nova vida de Cristo, une nouvelle vie en esprit, uma nova vida em espírito, nous sommes allés dans Galates 5, 22. fomos do livro de Gálatas 5:22. C'est là où nous avons dit que nous devons vivre selon les fruits qu'ils sont dans Galates 5, 22. É ali onde vimos que precisamos viver segundo o fruto que Et, estão em Gálatas 5:22. et les fruits de l'esprit qui sont dans Galates 5, 22, E o fruto do Espírito que está no livro de Gálatas 5:22, ils sont nombreux, eles são numerosos. mais le Seigneur nous demande que c'est ça qui doit refléter notre vie. Mas o Senhor nos pede que esse fruto é que deve refletir na nossa vida. L'amour de Dieu, O amor de Deus, la patience a paciência et tout ce qu'on peut dire là-dessus. e tudo que há como fruto em Gálatas 5:22. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité, E hoje queremos falar da fidelidade, qui est un fruit de l'esprit, que também é fruto do Espírito, qui est aussi une alliance avec Dieu. que também é uma aliança com Deus. Regardez la parole de Dieu dans Proverbes. Olha a palavra de Deus no livro de Provérbios. Nous lisons dans Proverbes. Proverbe 20. Proverbe 20. Provérbio 20, Et le verset 6. Proverbe 20. Provérbio 20, versículo 6. Provérbio capítulo 20, versículo 6. Proverbe 20. Ah, je suis toujours dans prophétique. Proverbe 20. Et verset 6, Provérbio qu'est-ce qu'elle... capítulo 20, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Beaucoup de gens proclament leur bonté.
Muitos se dizem amigos leais, Mais un homme fidèle, mas quem pode encontrar alguém realmente il fiel? le trouvera. Quem pode encontrar alguém realmente fiel? Tout le monde se dit que je suis bien, Todo mundo diz que é bom, je fais du bien, eu faço bem, je suis chrétien. eu sou cristão. Maintenant, la question qui nous est posée, Mas a pergunta que temos aqui, un homme fidèle, qui le trouvera? homem fiel, quem pode encontrá-lo? Amen, amen. La fidélité. A fidelidade. Vous savez l'alliance qu'il y a entre la femme et l'homme, Sabem a aliança que existe entre homem e uma mulher? une alliance de fidélité. É uma aliança de fidelidade. Quand les gens se marient, Quando as pessoas se casam, ils font une alliance. fazem uma aliança. Ils vont se compromettre en disant jusqu'à la fin de ma vie. Vão se comprometer dando-se voto dizendo até o final da nossa vida. Je m'engage à t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Me comprometo para te amar até o final da minha vida. Quel que soit ce qui m'arrive, Pouco importa o que acontecer. quel que soit ce que nous allons rencontrer dans la vie, Pouco importa o que vamos encontrar como dificuldades na vida. je garde fidélité à toi Eu vou me manter fiel a ti jusqu'à ce que la mort nous sépare. até que a morte nos separa. Une alliance. É uma aliança. C'est comme ça. Por isso, Il y a l'alliance de fidélité avec Dieu. existe também uma aliança de fidelidade com Deus. Regarde quand la parole de Dieu nous demande à la femme Olha como a palavra de Deus pede à mulher de se soumettre à son mari de se submeter a seu marido et l'homme d'aimer sa femme e ao homem de amar a sua esposa comme Christ a aimé l'Église. como Cristo amou a igreja. La femme représente l'Église A mulher representa a igreja et l'homme est Jésus. e o homem Jesus. Est-ce que nous comprenons cette alliance? Será que compreendemos essa aliança? L'alliance entre Dieu et l'homme. A aliança entre Deus e os homens. L'alliance entre une femme et le mari. A aliança entre homem e uma mulher. Beaucoup de gens se proclament proclament leur bonté. Muita gente proclama, falam da sua bondade, Mais l'homme fidèle, mas o homem fiel, qui le trouvera? o homem confiável, quem lhe encontrará? Amen, amen. Nous voulons parler de la fidélité. Queremos falar da fidelidade. Pourquoi c'est d'abord une alliance, la fidélité, Por quê? Porque primeiramente é uma aliança et c'est un fruit du Saint-Esprit. e porque também é fruto do Espírito Santo. Quand tu es venu à l'église, Quando tu vieste a Cristo ou à igreja, la première des choses, quelle que soit la façon dont tu es venu, a primeira das coisas, pouco importa como tu vieste a Ele, on t'a posé la question si tu as reçu Christ comme Seigneur et te Sauveur. foi perguntado se já aceitaste Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alléluia. Pour pouvoir avancer, Para poder avançar, il fallait que Christ entre dans ta vie. era necessário que Cristo entrasse primeiro na sua vida. Et on va te parler du Jean 1er, versets 12 et 13. E te falaram de João versículo 12 e 13. À ceux qui l'ont reçu, A todos aqueles que o receberam, à ceux qui l'ont accepté, a todos aqueles que o aceitaram, et il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Regarde l'alliance que tu as fait en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Olha para a aliança que tu fizeste recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Peut-être que c'est une alliance dont tu ne fais pas attention. Se calhar é uma aliança que você não liga muito, Mais combien tu es fidèle à cette alliance? mas como você é fiel a essa aliança? Aujourd'hui, nous parlons de femmes qui doivent être fidèles à leur mari. Hoje falamos de mulheres que devem ser fiéis a seus maridos. Qui doivent se soumettre à leurs maris. Mulheres que devem se submeter a seus maridos. Aider et leur donner du bonheur.
As mulheres que devem amar, auxiliar e trazer felicidade a seus maridos. Et Dieu maintenant te pose, toi, homme aussi, Mas Deus também te pede, você como homem, que l'alliance que tu as fait à lui, a aliança que tu fizeste com ele c'est une alliance de fidélité. é uma aliança de fidelidade. Amen, amen. J'ai dit au Seigneur, Eu disse ao Senhor, ma vie passée s'est passée. a minha vida passada ficou para trás. Maintenant, la vie dans laquelle je m'engage, E agora a vida pela qual eu estou a me engajar que toi, tu deviens mon sauveur. é para que o Senhor se torne meu Salvador. Que toi, tu deviens mon Seigneur. Que você seja o meu único Senhor. En cela, E ali je marcherai selon ta volonté. eu caminharei segundo a sua vontade, Selon la parole. segundo a sua palavra. Et c'est comme ça que nous avons lu la parole de Dieu. E foi por isso que lemos a palavra de Deus. À ceux qui ont fait cette alliance-là, A todos aqueles que fizeram essa aliança, il y a une promesse. existe uma promessa. Amen, amen. Bien-aimés, Bem, amados, la fidélité à Dieu. a fidelidade a Deus. Parlons d'une manière physique. Queremos falar disso de uma maneira física. Quand je dis qu'une personne fait un contrat à son travail, Quando eu digo, por exemplo, uma pessoa que assina um contrato no seu trabalho, il signe qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je vais venir travailler dans cette entreprise. essa pessoa assina um contrato dizendo que a partir de hoje eu vou começar a trabalhar nessa empresa. S'il n'est pas fidèle aux lois de l'entreprise, Se essa pessoa não for fiel às leis ou aos regulamentos da empresa, son travail ne sera pas efficace et puis il ne va pas le garder. esse trabalho não será eficaz ou ele não vai conseguir permanecer neste emprego. Nous faisons beaucoup de contrats d'engagement. Nós fizemos muitos contratos, muitos engajamentos. Dans le travail comme dans des engagements personnels dans nos vies. No nossos trabalhos, como também engajamento pessoais nas nossas vidas. Alléluia. J'ai fait attention Deus presta atenção afin que l'engagement que j'ai fait avec mon travail para que o engajamento que eu fiz com o meu trabalho ne puisse pas connaître un problème. não tenha nenhum problema. Mais est-ce que l'engagement que j'ai fait avec Dieu, Será que o engajamento que tu fizeste com Deus, est-ce que cet engagement-là, tu es fidèle? será que você é fiel a esse engajamento? Lui qui t'a donné la vie, Ele que te dá a vida, lui qui contrôle tout de toi, ele que controla tudo teu. tu as eu des problèmes Você já tiveste problemas et tu es venu les chercher e vieste à procura dele et on t'a e dit te disseram c'est question de faire seulement l'alliance à Dieu. é só necessário ter uma aliança com Deus, L'accepter comme Seigneur et Sauveur lhe aceitar como Senhor e et Salvador marcher selon ses e commandements. caminhar segundo os seus decretos e mandamentos Lui rester fidèle. e lhe ser fiel. Tu présentes la bonté, mais maintenant la fidélité. Você apresenta ser bondoso, bom com Deus, mas e aí, cadê a fidelidade? Tu es resté fidèle? Será que você continua fiel? Parce que la femme doit rester fidèle à son mari. En tant qu'homme, c'est Embora o que isso custa para os homens, que vous croyez que cette fidélité n'est que pour la femme. e pensam que a fidelidade foi pedida somente à mulher para com os homens. Il y a un jugement qui t'attend. Há um julgamento também que vos espera. Si toi tu as dit fidélité à la femme, Se você disseste fidelidade à mulher, mais tu n'es pas fidèle, mas você não é fiel, il y a un jugement qui t'attend. também tem um julgamento que te espera. De même pour la femme, Da mesma maneira para a mulher, tu as dit fidèle, un engagement de fidélité, tens um engajamento de fidelidade mais para com tu o n'es homem, pas fidèle, mas você não é fiel, il y a un jugement qui há t'attend. um julgamento que te espera. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou falando para alguém? La fidélité. A fidelidade. Affermir la fidélité que j'ai fait l'engagement, l'affermir pour impacter. Firmar-se na fidelidade que eu tenho com Deus para poder impactar o mundo. Nous avons dit à la femme,
Dissemos, ensinamos às mulheres qu'une femme sage, que uma mulher sábia, elle élève sa maison. ela engrandece a sua casa. Sa maison est élevée. A sua casa cresce, é exaltada. Et une femme intelligente, E uma mulher inteligente, elle a fermé cette maison. ela firma o seu lar. C'est-à-dire la rendre solide. Ela torna o seu lar sólido. Est-ce que ma fidélité est affermie et solide devant Dieu? Será que a minha fidelidade, a sua fidelidade, ela está firme e sólida diante de Deus? J'ai fait tout pour les engagements que j'ai pris exactement pour ma vie personnelle physique. Fizemos tudo para os engajamentos que nós temos para a nossa vida física. Mais les engagements que j'ai pris pour Dieu, Mas os engajamentos que temos com Deus, vous savez que nous sommes très négligents. sabes, nós somos muito negligentes. Et la parole nous dit, E a palavra nos diz: malheur à celui qui prend un engagement à la légère. maldito aquele que toma um engajamento na brincadeira. Oui, Seigneur, je m'engage à te servir. Sim, Senhor, eu me engajo de te servir. Moi, avec le monde, c'est fini. Eu e o mundo terminou, acabou. Moi, je vais marcher selon tes voies. Eu vou caminhar segundo os seus mandamentos. Moi, je vais marcher selon ta volonté. Eu vou andar segundo a sua vontade. Combien nous sommes là à faire la volonté de Dieu? Quantos de nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tu as rompu la fidélité de Dieu, l'engagement que tu as pris devant Dieu. Tu n'es pas fidèle. Você rompeu com o engajamento que tomaste diante de Deus. Você não é fiel a Deus. Nous ne voyons pas Dieu, Nós não vimos a Deus, mais comme nous voyons que les hommes, mas como vimos apenas aos nous homens, faisons tout pour plaire aux hommes. nós fizemos de tudo para agradar aos Et nous ne homens. plaisons pas Dieu. Mas nós não agradamos a Deus. Et tout ça, E tudo isso, c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à impacter le monde qui nous entoure. isso é que faz com que não consigamos impactar o mundo que nos rodeia. Par ma fidélité, Por falta de fidelidade. il faut que j'impacte le monde qui m'entoure. Pela nossa fidelidade, nós devemos impactar o mundo que nos rodeia. Quand on doit parler de moi, Quando devem falar de mim, on va dire non, elle est très fidèle. as pessoas devem dizer: sim, Senhor, ela é muito Mais fiel. elle a promis ceci. Ela prometeu isso. Oh, ne vous en faites pas, elle va le faire. Não se preocupa, ela vai cumprir. Parce qu'elle est fidèle. Porque ela é confiável. Parce qu'il est fidèle. Porque ela é fiel. La fidélité. A fidelidade. Tout le monde a un problème de fidélité. Todo mundo tem problema de fidelidade. Nous prenons des engagements. Nous savons qu'avec Dieu, nous devons marcher dans la crainte. Nós tomamos os engajamentos. Sabemos que com Deus devemos caminhar no temor. Dans la fidélité de Dieu, Na fidelidade de Deus, je dois marcher dans la crainte de Dieu. devemos caminhar no temor. Alléluia. Amém. En quoi tu es infidèle à Dieu? Em que você é fiel a Deus? C'est vrai que tu vois et les partenaires être infidèles à toi. Se calhar você vê o seu parceiro ser infiel para contigo. On sait voir ce qui est dans l'autre. Conseguimos ver o que está no outro, no Mais próximo. est-ce que toi, tu es fidèle à Dieu? Será que você é fiel a Deus? Tu proclames la bonté en toi, Você proclama a bondade em ti, mais la fidélité n'est pas en toi. mas a fidelidade não está em ti. Amen, amen. Bien-aimés, Bem, amados, vous savez, par le manque de fidélité, sabem a falta de fidelidade. nous tombons dans le péché. Por falta de fidelidade, nós caímos no pecado. Et tu te dis que, bon, je ne sais plus vivre, je ne sais pas bien vivre Você diz que pá, não sei viver bem, não consigo viver bem, parce que je n'ai pas de moyens. porque eu não tenho muitas possibilidades. Alors je peux faire n'importe quoi, j'ai besoin de l'argent. Epa, eu posso fazer qualquer coisa, eu preciso de Je dinheiro. peux tout corrompre. Eu posso corromper as pessoas Je e peux conseguir vivre dinheiro. avec un mari, avec un homme, n'importe comment. Eu posso viver com um amante de qualquer das formas. Je m'engage avec un homme d'autrui. Eu posso me engajar com um marido alheio. Tu oublies que tu es
fait une alliance avec Dieu de fidélité. Você esquece que você fez um engajamento com Deus e você não é fiel. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Disseste, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Vous savez, c'est la même chose même quand nous faisons l'engagement avec un mari Sabem que é a mesma coisa quando fizemos engajamento com um homem ou avec une femme. ou com uma mulher ao On est casamento. tellement dans la joie Estamos tão felizes para casarmos, qu'on n'y réfléchit pas às vezes nem refletimos ce qui peut arriver o que é que vai acontecer depois et on le fait par la bouche. e fizemos isso pela boca. Le cœur ne consent pas. O coração não está ali. Et c'est comme ça que dans nos vies, Por isso, nas nossas vidas, il suffit qu'il y ait une occasion basta ter uma ocasião, et on détruit tout ce qu'on a, l'engagement qu'on a pris. estamos dispostos a destruir o engajamento que tomamos. Parce que nous sommes pleins de nous-mêmes. Porque estamos cheios de nós mesmos. Alléluia. Tu as fait un engagement avec Dieu. Tu fizeste um engajamento com Deus. La fidélité A fidelidade va amener à la bénédiction. leva à bênção. Dieu va te bénir Deus vai te à abençoar travers la fidélité através da sua fidelidade, de l'engagement, de l'alliance que tu as fait avec do lui. engajamento e aliança que tu fizeste com Ele. Vous savez, quand nous lisons Proverbe 28, Quando vamos no livro de Provérbios 28, qu'est-ce que nous dit au verset 20? Provérbio 28, versículo 20. Un homme fidèle A pessoa fiel est comblé de bénédictions. obterá grandes recompensas, Mais celui qui a hâte de s'enrichir mas o que deseja enriquecer, ne reste pas impuni. depressa se meterá em apuros. Bien-aimés, fidèles dans les petites choses, Bem amados, sejam fiéis nas pequenas coisas. et je serai fidèle dans de grandes choses. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, somos nas grandes coisas. Nous sommes en train de parler de la nature de la femme. Estamos a falar da natureza feminina, Mais nous aussi, en tant qu'hommes, mas nós também, como homem, nous sommes aussi pleins d'une nature qui nous fait chuter devant Dieu. também temos uma natureza que nos faz cair o tempo todo. Regarde comment tu romps l'alliance que tu as fait avec Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. Veja como você tem rompido com a aliança que tu tens com Deus relativamente à situação que você está passando. Tu es en train de prioriser les problèmes de ta vie. Você prioriza os problemas da tua vida. Parce que ça ne marche pas dans ma vie. Porque não está bem na sua vida. Parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent à m'enrichir. Porque você precisa ter dinheiro e tornar-se rico. Je peux m'engager même à la corruption. Você está disposto a se engajar até na corrupção. Je peux m'engager, déterminé à faire n'importe quoi. Você está determinado a fazer qualquer coisa. Tomber dans l'impudicité avec n'importe quel homme pourvu que j'aie l'argent. Cair na impureza sexual com qualquer homem ou mulher só para ganhar dinheiro. Tu oublies que tu as fait un engagement, un vœu devant Dieu. Você esquece que você tem um engajamento, um voto. Fizeste um voto com Une Deus. alliance quand tu es venu ici. Fizeste uma aliança quando vieste a Cristo. Tu es venu malade. Você vieste doente. Tu es venu avec des problèmes. Vieste com problemas. Et on t'a présenté Christ. E te apresentaram On Cristo. te dit que cette alliance-là, E te disseram que essa si tu aliança, la gardes, se você guardar Se essa tu obéir a aliança, se cela, fores fiel a essa aliança, il y a la bénédiction qui te sera comblée. há uma benção, há uma recompensa grande para si. Amen, amen. Regarde où tu es par rapport à ta fidélité, à l'alliance que tu as faite avec Dieu. Olha para você mesma, onde você está quanto a tua fidelidade, a aliança que fizeste com Deus. Tu ne consultes pas Dieu dans tes engagements. Você não consulta Deus antes de fazer qualquer engajamento. Tu as dit que Seigneur, tu deviens mon sauveur et Seigneur. Disseste a Ele que Ele se tornou seu Senhor e Salvador. Et je vais vivre selon ta volonté. Que você agora quer viver segundo a sua vontade. Mais regarde les engagements que tu prends en dehors de ta vie. Olha para os engajamentos que você toma.
Je parle même aux fora da jeunes, vontade de Deus. je parle aux jeunes filles, je parle aux jeunes garçons. Estou falando para jovens, mulher como homem. Vous êtes en train de faire des engagements sans consulter Dieu. Vocês estão fazendo muitos engajamentos sem consultar a Si Deus. tu es prêt à faire des engagements sans consulter Dieu, Se você está pronto a fazer engajamento sem consultar a alors Deus, que tu es venu, tu t'es engagé à une alliance avec Dieu. enquanto você vieste diante do altar e tomaste um engajamento com Deus, Fidélité à toi, Dieu. prometeste fidelidade para Deus, Et aujourd'hui, e hoje tu t'engages n'importe comment. você se engaja de qualquer jeito. Et quand ça ne va pas marcher, E quando as coisas não caminharem tu bem, vas rentrer à l'église você voltará para a igreja et pour demander que les choses ne marchent pas. para dizer, Senhor, as coisas não estão andando. Garçon, Jovem, vocês precisam. vous avez fait engagement à Dieu dans cette église, la fidélité à Dieu. Jovens que fizeram engajamento com Deus nessa igreja, prometeram fidelidade a Deus. Continuez à consulter ce Dieu-là dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Continuem a consultar esse Deus em tudo que vocês estão fazendo. Ta vie de Christ, A tua vida de cristão c'est ça qui t'élève. é isso que te exaltará. Le diable, il cherche comment te déstabiliser O diabo procura como te derrubar et que tu ne sois pas fidèle à Dieu. para que você não seja fiel a Et Deus. maintenant, tu es ouvert au monde. E você está disposto e aberto para o mundo. Le monde nous présentera beaucoup de choses. O mundo sempre nos apresentará muita coisa. On ne va plus reculer, on va en avant. Já não queremos voltar para trás, o foco é para frente. L'enlèvement doit avoir lieu. O arrebatamento vai acontecer. La parole de Dieu doit s'accomplir. A palavra de Deus deve se cumprir. Même si toi, tu n'es pas encore marié, Mesmo que você ainda não casar, même si toi, tu n'as pas encore d'enfant, mesmo que não tiveres filho, même si toi, tu n'as pas encore trouvé du travail, mesmo que ainda não tens emprego, le jour que l'enlèvement arrive, o dia que o arrebatamento acontece, eh bien, il y aura des gens avec leurs problèmes. haverá pessoa com seus problemas. Nous avons une nouvelle vie là-haut. Temos uma nova vida lá no céu. Regarde comment tu obéis pour trahir Dieu. Olha como você obedece até Obeir para a- trair a Deus. Tu obéis au monde pour trahir l'engagement que tu as fait avec Você Dieu. obedece ao mundo para trair o engajamento que tens com Deus. Mais comprenez-moi, la vie sociale, ça ne marche pas. Mas vocês devem me entender, a minha vida social não vai bem. C'est normal parce que moi, il n'y a personne pour m'aider. Mas isso é normal, eu não tenho ninguém para me ajudar. Et on t'a présenté Christ. Te apresentaram a Cristo On t'a dit e te disseram que dans ces voies, que no caminho de Cristo c'est là que tu vas rencontrer é ali onde você tout ce encontrará dont tu as besoin. tudo que você precisa. Les gens ont difficile de supporter une épreuve. As pessoas têm dificuldade de aceitar as provações. Une épreuve difficile à supporter. O momento de provações sempre é difícil de aceitar. Un jour, 2 jours, je ne sais pas manger, tu vas t'exposer. Dia ou 2 dias sem nada a comer, você vai se expor. Les hommes font plusieurs engagements qui ne plaisent pas à Dieu. L'essentiel qu'il ait l'argent pour être dans l'infidélité à Dieu. Estamos fazendo vários engajamentos que não agradam a Deus, porque estamos atrás de dinheiro e isso não deixa Deus feliz. Est-ce que je fais attention à l'engagement que j'ai avec Dieu? Será que nós prestamos atenção ao engajamento, à aliança que temos com Deus? Fidèle à Christ. Será que somos fiéis a Cristo? En Christ jusqu'à la mort. A Cristo até a morte. Jésus l'a démontré. Jesus demonstrou isso. Qu'il est mort Que ele morreu pour accomplir la mission qu'il a reçue. para cumprir com a missão que ele recebeu. Tu as reçu une mission. Você recebeu uma missão. Tu as un engagement ici. Você tem um engajamento com Cristo. Mais regarde comment tu fais ton engagement. Mas olha para você como você tem feito a sua missão. Tu n'es pas au poste que tu dois être. Você não está no lugar onde você deve estar. Tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire. Você não está fazendo o que você deve Tu te fazer. na igreja. rebelles par rapport à la priorité de ta vie. Você se rebela quanto à prioridade da sua vida. Mes bien-aimés, Bem, amados,
Il n'y a que Christ qui peut combler ta vie. Somente Cristo pode encher a sua vida. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Quem pode me separar do amor de Deus? Est-ce que c'est la faim? Será que é a fome? Est-ce que c'est le manque à se vêtir? Será que é a falta de roupa? Est-ce que par manque de travail, É falta de emprego? je vais trahir ma vie christianiste? Eu vou trair a minha vida cristã? Non. Não. La fidélité à A Dieu. fidelidade a Deus. C'est parce que je ne suis pas fidèle à Dieu É porque não somos fiéis a et que Deus je peux me comporter n'importe comment. que nos comportamos de qualquer Et tu peux jeito. te dire toi-même, Você pode dizer a você mesmo, comprenez-moi, me compreende. c'est la vie sociale, ça ne marche Deve pas. entender, as coisas Les estão choses muito ne vont difíceis. pas bien. As coisas estão Et mesmo c'est tout à fait complicadas. normal. Está mesmo muito duro, é normal. Dieu Deus dit, venez à moi, Deus diz, venha a mim, déchargez à moi descarrega-se comigo tous vos soucis, todas as vossas tous preocupações, vos problèmes. todos os vossos Vous problemas. allez lire ça dans 1 Pierre 5. 1 de Pedro 5. Et toutes les souffrances que vous êtes en train de subir, Todos os sofrimentos, aflições que vocês estão passando, vous n'êtes pas les premiers à les subir. vocês não são os únicos primeiros a passar Ceux por qui isso. vous ont précédé Os que passaram antes de vós ont vécu la même chose, les souffrances. passaram também por dificuldades. Dieu a dit dans sa parole, Deus diz na sua palavra, vous aurez des tribulations. vocês terão aflições, Moi, je les ai vécues. mas eu venci as aflições. Tenez bon. Então tenham bom ânimo. Qui reste encore fidèle en Dieu? Quem continua fiel a Qui Deus? reste encore fidèle en Quem Dieu? continua fiel a Deus? Pour les besoins, les désirs du corps, Por causa dos desejos deste corpo, on trahit Dieu. estamos dispostos a trair a nossa On aliança com Deus. trahit l'alliance qu'on a faite. Estamos dispostos a trair a aliança que fizemos com Deus. Bien-aimés, Bem amados, beaucoup de gens muita gente proclament la bonté, proclama a bondade, mais mas les hommes fidèles, os homens confiantes où les fiéis, trouver? para lhes encontrar, Regarde une fois ton cœur, comment tu es confiant en Dieu. olha para seu coração. Será que você é um homem confiante para Deus? Combien, ma sœur, tu gardes les valeurs des femmes? Como você, mulher, tem guardado teus valores Tu as de des mulher? valeurs. Você tem valores? Nous avons dit que Dieu a mis à la femme des qualités que l'homme n'en a pas. Dissemos que Deus colocou na mulher qualidade que o homem não tem. Tes yeux savent voir même les détails les plus Os petits. teus olhos sabem ver até detalhes pequenos que o homem não vê. Pendant que l'homme, lui, regarde ce qui est grand dans les maisons à Enquanto payer. o homem vê o que é grande dentro de casa, Mais toi, tu vois aussi qu'il manque quelque chose à la cuisine, qu'il manque quelque chose dans mon mari, qu'il manque quelque chose dans la vie de mes enfants. você consegue ver que falta alguma coisa na cozinha, falta alguma coisa para meu marido e falta alguma coisa para meus filhos. Mes yeux ont été donnés pour que je puisse voir et donner le bonheur et résoudre les problèmes. Os meus olhos, nossos olhos de mulher, nos foi dado para poder ver e trazer alegria aos que nos rodeiam. Plein de toi-même et tu ne vois pas l'essentiel. Está cheio de você mesmo e você não consegue ver o essencial. Porteur du bonheur. Você que é portadora de Toi qui dois felicidade. voir tout. Você que deve ver tudo. Tu n'es pas fidèle à l'engagement. Não és fiel ao engajamento. Alors toi tu as dit jusqu'à la mort. Enquanto disseste que até que a morte nos Dans separe. la souffrance comme dans le bonheur. No sofrimento como na Et c'est fartura. moi qui dois apporter le bonheur. E você que deve levar Quelle que soit carregar la a douleur que felicidade. j'ai. Pouco importa a dor que você tem. Moi je vais m'agenouiller Eu vou me ajoelhar pour que ces problèmes-là para que esse problema trouve la solution. encontre a Et solução. c'est pourquoi Dieu Por isso é que m'a Deus établi me colocou comme aide, como comme auxiliadora, porteur de la joie. como portadora de alegria. Comprendre cette mission-là. Compreender essa missão, Toi, mulher. tu veux que le Seigneur s'occupe de toi, te bénisse, mais tu ne veux pas assumer la mission. Você quer que o Senhor cuida de ti, que Ele te abençoe, mas você não quer assumir a missão que Deus te dá.
Ne compare pas le monde, ce qui se passe là. Não compara com o que está acontecendo no mundo. Le monde va passer. O mundo passará, Mais la parole de Dieu, mas a palavra de c'est Deus, celle qui nous fait la différence. Ele é que faz a diferença em nós. Jeune fille, Moça, jeune jovem, garçon, moços, que le monde ne t'emporte pas. que o mundo não te corrompe. Fais le choix avec ton Dieu. Faça a escolha com teu Deus. Confie-toi à ton Dieu. Confia em teu Deus. Vous savez que quand même Dieu nous demande de pouvoir enseigner nos enfants, nous, parents, Sabem, nós os pais, Deus nos pede para ensinarmos a nossos filhos, cultiver la parole de Dieu. cultivar a palavra de Deus neles, Il ne va pas oublier ça. que quando eles crescerem, jamais esquecerão disso. La richesse, A riqueza, elle périsse. ela vai passar, Mais la parole que tu mets dans le cœur de ton mas a enfant, palavra que você coloca no coração dos seus filhos, ce que tu es en train de montrer à ton enfant, o que você está ensinando a seu filho, il ne va pas l'oublier. ele nunca vai esquecer disso. Mais si tu n'es pas modèle de tes enfants, Mas se você não é modelo para teus filhos, tu es là avec la méchanceté. você está lá apenas sempre nervosa, Sache que tes enfants vont copier ce que tu es. saiba que teus filhos vão copiar o que você é. Que ce soit les garçons vont copier le papa, E os rapazes vão copiar o papá et la fille va copier la maman. e as meninas também vão copiar as mamãs. Telle fille, telle mère. Tal filha, tal mãe. Tel fils, tel père. Tal pai, tal filho. Bien-aimés, Bem amados, soyons fidèles aux engagements que nous avons pris devant Dieu. sejamos fiéis aos engajamentos que tomamos Il diante y a de Deus. une alliance Existe uma aliança de fidélité à Dieu. de fidelidade a Deus. L'alliance de nos biens, Aliança nossa. de nos biens. Aliança das nossas coisas. L'alliance pour ma dîme. Aliança para meu dízimo. Mon alliance pour mon offrande. Aliança das minhas ofertas. Mes yeux ouverts pour voir qui bénir. Aliança, meus olhos abertos para ver quem eu devo abençoar ao meu redor. Si nous ne sommes pas là à accomplir l'alliance que nous avons faite, Se não estamos lá para cumprir com o engajamento que tomamos com Deus, nous serons des gens qui vont rester dans lamentation. seremos pessoas que vão permanecer nas lamentações. Bien-aimés, Bem, amados, la parole de Dieu va nous lire dans Proverbe 6, hein, a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios 6, 9 à 11. Provérbios 6, 9 a 11. Provérbio capítulo 6, versículo 9. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e escassez o atacará como um ladrão armado. Amen, amen. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, c'est ça qu'on nous dit. Aquele que não trabalha não come, é esse que nos dizem. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de croire que pour travailler, Muita gente está pensando que para trabalhar il doit être engagé dans une société. tem que estar engajado ou ter um emprego numa empresa. Prie ton Dieu, il va te montrer ce que tu dois faire. Ore a Deus, Ele vai te mostrar o que, é que você deve fazer. Ce que toi tu vas vendre là, O que você vai vender ali, si tu fais alliance avec Dieu, se você fizer aliança com Deus, ça va marcher. isso vai dar bem. Parce que Dieu sait, Porque Deus sabe, avec ça, com isso, tu auras à payer la dîme. você vai dar o seu Tu dízimo. auras à payer l'offrande. Você vai dar a sua oferta. Dieu va se retrouver là. Deus vai se encontrar no que Et você il va faz. prendre, et il va s'occuper de ton affaire. E Ele vai cuidar do teu negócio. La fidélité, nous manquons parfois la fidélité parce que nous ne voulons pas travailler. Nos falta fidelidade porque nós não queremos trabalhar. Une femme qui attend qu'on lui apporte tout. Uma mulher que espera que lhe trazem tudo. Un homme qui attend que la femme lui apporte. Homem que espera que a mulher lhe traga tudo. Ça, c'est plus dangereux encore. Isso é mais perigoso ainda. Pour un homme qui attend que la femme lui apporte. Para o homem que espera que a mulher lhe traga tudo em casa. Parce que ça, c'est le monde à l'envers.
contraire. Esse é o mundo o inverso. Il faut refuser ça. Tem que negar isso. Il faut prier pour ça. Tem que orar Il contra faut isso. renoncer à ça. Tem que renunciar a Il faut isso. dire à Dieu non. Diga a Deus, Deus, Tu as isso não. mis un homme à mes côtés Colocaste homem ao meu pour lado m'aider, para que ele me sustente. pour combler. Para que ele me Et enche. moi, E eu je suis là estou aqui pour l'aider, para lhe pour auxiliar, lui donner le bonheur, para lhe trazer pour felicidade, voir ce qui ne marche pas en lui, para lhe ajudar naquilo que não pour vai bem com lui ele, donner le plaisir. para lhe trazer prazer. Quand il arrive, Quando ele chega, et je lui donne la paix. e eu lhe dou a paz. Je ne fais pas la guerre avec Eu não lui. faço a guerra com ele, Pour que mon foyer soit béni. para que o meu lar seja abençoado. La maison, c'est la femme. A casa, Je o ne lar é a cesserai jamais de mulher. dire ça. Nunca pararei de dizer isso. Même quand les femmes, moi j'encadre les femmes. Eu cuido das mulheres. Une femme vient pleurer chez moi. Quando uma mulher vem chorar até mim, Elle vient se coucher là pleurer. ela vem, se deita e começa a gritar. Elle vient pour accuser le mari. E vem para acusar o marido. C'est elle que je prendrai. Eu vou atacar a Même ela. quand je vois, Mesmo quando eu vejo, il y a quelque chose qui ne marche pas chez le mari. algo não vai bem com o Mais marido. moi, je vais d'abord l'enseigner. Mas eu primeiro vou ensinar a Pour mulher. montrer Para lhe la mostrar mission qu'elle a a missão que ela autour de tem cet homme. ao lado daquele homem. Alléluia. Et si nous marchons comme ça, E se nós caminhamos assim, nous serons des femmes bénies. seremos mulheres C'est abençoadas. parce que nous sommes là à revendiquer que des droits. Porque nós estamos ali sempre reclamando dos nossos Très direitos. orgueilleuses. Somos muito orgulhosas. Notre nature, A nossa natureza, nous ne prenons pas une décision. não tomamos a decisão certa. Au moins, comprenez, moi je suis ceci, mais maintenant toi tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Está J'aime- sempre a pedir, compreende-me, eu sou assim. Você que é filho de Deus, o que é que você diz a Deus? Recommande ton sort à l'Éternel. Entrega a sua situação ao Senhor. Mets en lui ta confiance. Coloca nele a sua Et confiança. lui agira. Ele agirá. Fais de l'Éternel Faça do Senhor tes délices. a sua Et prioridade. il accomplira ce que ton cœur désire. E Ele cumprirá com o desejo do seu coração. Ce ne sont pas des récitations. Não são poemas. C'est la parole de Dieu. Está escrito na palavra de Si nous Deus. voulons le vivre, Se queremos viver mettez isso, ça en pratique. coloca isso em prática. Seigneur, Senhor, cet monsieur-là aquele qui homem vient me déranger, que vem me et incomodar, pourtant il ne m'a jamais épousé, mas nunca me il casou, vient seulement ele só vem pour utiliser s'abuser de moi para abusar de mim et te donner un petit rien, e me dar qualquer coisinha, juste pour combler la journée. só mesmo para encher o teu dia. Je crois que je l'ai déjà dit ici, une femme Eu disse isso uma vez aqui, uma mulher, fiancée, fiancée, sa femme. uma mulher noiva, Alors, ils ont fait longtemps sans se marier. fizeram muito tempo sem casar. Et quand elle est venue avec sa charge-là, E quando ela veio com essa situação, je lui pose la question. eu lhe perguntei, Et comment vous vivez? e como é que vocês vivem? Comme mari et femme. Como marido e mulher. Et toi, tu es là-bas dans ta maison, E você está lá na tua casa, chez tes parents. na casa dos seus Tu pais, vas aller les trouver e você vai lhe encontrar et les satisfaire. e lhe Je satisfazer. lui pose la question. Eu perguntei, Le maximum du montant qu'elle te donne, c'est combien? quanto é que ele te dá? Quand il m'a dit ça, Quando ela me deu o número, o j'ai valor, eu la tristesse dans mon cœur. eu senti tristeza no meu coração. Alors que, Enquanto, en vendant ne fût-ce que les jus, se você vender pelo menos sumo de ce mocoa, montant-là, il aura chaque jour. você teria esse valor Vous todos os voyez dias. comment nous nous abaissons? Então, vê como é que você se rebaixa? Toi, tu te dis non, ma solution, c'est un homme qui dit ça. Você diz que a minha solução é ter um amante ou namorado, um homem por ali. Mas quem disse isso? Nous ne refusons pas les mariages. Nós estamos a negar o casamento. Nous sommes vraiment des produits de beaucoup de difficultés, nous les femmes. Nós somos produto de muita dificuldade, as mulheres. Les hommes qui sont venus chez toi Os homens que vieram até ti ne t'ont jamais marié. nunca casaram contigo. Et tu ne fais même pas la fierté de ton corps, Você nem sequer cuida do seu corpo, qui est le temple du Saint-Esprit. que é o templo do Espírito Santo. Et toi, tu fais quoi? O que é que você quer de Tous les Deus? esprits
tous les esprits de ces hommes-là todos os espíritos desses homens s'envahissent en toi te enchem et tu es plein de maris de nuit. e está cheio de marido de noite. On ne vit pas la vie chrétienne Não se vive a vida cristã sans garder l'alliance avec Dieu, sem guardar aliança com Deus, sans vivre dans la fidélité. sem viver na fidelidade. Si une femme, Se uma mulher qui a dit je t'épouse, je garde la fidélité jusqu'à ce que les morts nous séparent. que diz que eu quero estar contigo até que a morte nos separa, Quand on va le trouver dans l'adultère, quando vão lhe encontrar no adultério, est-ce que le mariage va continuer? será que o casamento vai prevalecer? Frère, pense la même chose. Pensa da mesma maneira. Que quand toi, Quando você tu romps l'alliance avec Dieu, rompe a sua aliança com Deus, la fidélité, a fidelidade, l'engagement que tu as o pris, engajamento que tomas com et Deus, sache que saiba que Dieu n'écoute plus tes prières. Deus já não ouve as tuas orações. Tu peux dire tout ce que tu vis là, Tu pode dizer tudo que você está Dieu vivendo. n'écoute plus tes prières. Deus já não ouve as suas orações. Et on ne prie pas avec les péchés. E não se ora com o pecado. Parce que étant enfant de Dieu, Porque sendo filho de nous Deus, savons sabemos que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. que Deus não ouve a oração do pecador. Jeune fille, Moças, jeune garçon, moços, je dis la même chose. estou dizendo a mesma coisa. Si tu n'es pas encore prêt, Se ainda não está pronto, ne t'engage pas. não se engaja para o Parce que casamento. tu vas faire la fornication. Porque você vai Et tu es fornicar. venu t'engager pour servir Dieu ici. Você vieste se engajar aqui para Tu ne vas servir a pas Deus. garder la fidélité. Não vais conseguir Tu guardar ne a vas pas fidelidade. garder l'alliance. Você não vai conseguir manter a tua aliança. Amen, amen. Engage-toi avec Dieu. Engaja-te com Deus. Garde cette alliance précieuse. Guarda essa aliança preciosa. Vous savez, je vais parler d'un homme ici. Sabe, eu vou falar de um homem, Un garçon qui est prêt à se marier. jovem que estava pronto para casar. Alors, il rencontre, parce que vous savez, quand nous cherchons une femme ou un homme, c'est la beauté extérieure que nous regardons. Hein? E sabe, nós jovens, quando procuramos um marido ou uma mulher, a primeira coisa que queremos ver é a beleza exterior. Alléluia! C'est ça. Hein? É isso, será, jovem? Je regarde parce que j'ai déjà l'image de la femme que je veux dans ma vie. E estamos a ver, porque nós já temos a imagem da mulher que nós queremos na nossa Tu vida. l'as déjà vraiment conçu la façon dont il va Você être. já lhe concebeu, já visualizaste ela. Je vous dis la vérité parce que je suis déjà passé par ce genre de Eu problème. estou vos dizendo a verdade, porque eu já passei por ali também. J'avais marié une femme. Eu casei uma mulher. Et Dieu va montrer l'homme qui doit se marier avec. Deus mostrou o homem com quem ela deveria Quand casar. l'homme est arrivé, Quando esse homem elle chegou, a commencé à la regarder depuis les pieds, entre les pieds jusqu'au-ci. começou a lhe olhar da cabeça até os pés. Et puis elle n'a rien dit. E disse, L'homme est parti. o homem foi-se embora. Il est venu me dire, Ela veio me dizer, ah, moi je ne crois pas que c'est lui. ah, não acredito que é C'est ele. parce qu'il a regardé. Mas porque ela só C'est olhou o parce qu'il a exterior. fait, il a conçu. Ela concebeu o exterior. Alléluia. Ces garçons-là Aquele jovem qui veut s'engager au mariage que quer se engajar no casamento rencontre une belle jeune fille encontrou uma outra jovem bonita au service. no serviço. Alors, il s'engage. Il donne les premières paroles. Je t'aime. Deu as primeiras palavras, eu te amo, eu te quero. Comme toujours, cette parole, ça trouble la femme. Como sempre, essa palavra Isso atormenta as meninas, Isso fica as feliz. moças. Basta que lhe dizem que Et te beaucoup amam. de gens te disent je t'aime, finalement qui t'aime? Mas tanta gente te dizem que te ama, mas afinal de contas, quem te ama? Tu ne sauras pas celui qui va, celui qui t'aimera mieux. Você nunca vai saber quem realmente te ama de Parce que tu verdade. acceptes tout le monde qui te dit je t'aime. Você aceita todos te amo. Le Saint-Esprit qui est en toi ne te dit rien. O Espírito Santo que está em ti não te diz nada. Alors, le garçon a commencé à fréquenter les filles. O moço começou a frequentar a Mais moça. chaque fois qu'elle rentrait dans sa maison, Mas todas as vezes que o moço voltava na sua casa, elle voyait des choses bizarres. Il voyait des choses bizarres, pardon. ele via coisas estranhas. Des choses vraiment bizarres. Coisas muito estranhas. Donc je ne voudrais même pas parler d'ici. E prefiro não comentar. Afin de ne pas vous donner la peur. Hein? Para que vocês não Nous fiquem sommes com en train de medo. Né? prêcher la parole. Estamos a pregar a C'est palavra. très important. É muito importante. Alors,
Então, Ce que j'ai aimé dans cette histoire-là, o que eu gostei nessa história, ce monsieur-là avait des parents qui avaient bien des moyens. esse jovem tinha pai, Confier à sa mère. ele poderia muito bem ir confiar a sua mãe. Il pouvait bien aller se confier à son père. Podia muito bem ir partilhar com seu pai. Il est allé voir son pasteur. Ele foi ver o seu pastor. Pasteur, Pastor, je venais de m'engager avec une fille, me proposer une fille. eu pretendi uma jovem, Mais maintenant, depuis que chaque fois que je la fréquente, mas todas as vezes que eu a frequenta, regarde une fois ce que je vois. olha só o que estou vendo. Il ne l'a pas touché du corps. Ele não lhe tocou no corpo. Rien. Não houve envolvimento físico. Alors le pasteur va lui dire, E o pastor lhe disse, est-ce que tu es prêt de prier avec moi? será que você quer orar comigo? Et ils se sont mis en prière, ils ont fait un programme de prière. E fizeram um programa de oração. Dieu a montré ce qu'il a montré. Deus mostrou o que deveria mostrar. Et le pasteur s'est tu. E o pastor se calou. Il ne voulait pas vite dire au garçon ce que lui voyait. E o pastor não queria dizer ao jovem o que ele estava vendo. Et ce qui est prudent aussi. E o que é prudente também. Il continue à prier et demander Continuou a orar. au Seigneur, Seigneur, ce que tu m'as montré là, montre à ces garçons. E o pastor continuou orando, dizendo que, Senhor, o que você me revelou, revela também para ele. Dieu a exaucé la prière. E Deus ouviu a oração do pastor. Et le garçon est venu, a commencé il a raconté ce qu'il voyait dans ses rêves. E o jovem veio e contou ao pastor o que ele também viu nos seus sonhos. Alors le pasteur lui dit, regarde-moi ce que j'ai vu. O pastor também confirmou com ele, olha também o que eu vi. Mais le Seigneur m'a dit Mas o Senhor me diz, que malgré tout ça, embora tudo isso, c'est elle. é ela. Alléluia. Amém. Vous savez que quand le Seigneur s'engage, Sabem, quando o Senhor se envolve numa situação, même s'il y a une difficulté, mesmo quando tem uma dificuldade, vous allez le traverser. vocês vão ultrapassar essa Amen, dificuldade. amen. C'est très important, mes bien-aimés. É muito importante. Cette fille, malgré l'âge qu'elle avait, Essa jovem, embora a idade que tinha, elle était vierge. era virgem, Mais elle avait des problèmes spirituels. mas tinha problemas espirituais. Ce sont des gens que nous aidons. São pessoas que On nos ne les ajudam. abandonne pas. Não devemos abandonar essas Personne n'a pessoas. aimé être comme ça. Ninguém escolheu ser assim. On est né dans une famille. Nascemos em On ne certas sait pas ce famílias. qu'on a fait. Não soubemos o que nos foi Et feito. nous sommes là, église, Estamos aqui, pour igreja, aider, para auxiliar essas pessoas. quel que soit le combat, Pouco importa os combates, puisque Dieu est de notre côté. porque Deus está do nosso lado. Si je dis ça, Se eu digo isso, c'est juste pour dire aux jeunes garçons, é para dizer aos jovens, attention à moços, vos engagements. cuidado com os engajamentos. Quand Dieu entre dans un processus, Quando Deus entra num processo, il y a la victoire. a vitória. La même chose pour toi, la fille. A mesma coisa para você, moça. Parce que c'est ça qui est en train de mener la pauvreté dans l'église et la pauvreté spirituelle. E porque é isso que está levando a pobreza espiritual dentro das igrejas. Quand tu as été traumatisé, frustré, à ce moment-là, le progrès spirituel, il n'y en a pas. Quando você é traumatizado e frustrado, não há progresso espiritual. Amen. Amém. Alors, bien-aimés, je crois que c'est pour arrêter. Je vous dis, Bem, amados, eu vos digo, n'oublie pas la fidélité à Dieu. não esquecem a fidelidade com Deus. N'oublie pas la fidélité à Dieu. Não esquecem a fidelidade com Tu as Deus. fait alliance avec Dieu. Tu fizeste aliança com Que les Deus. problèmes sociaux que tu rencontres Que os problemas sociais que você está passando ne doivent pas être vraiment des excuses pour pécher contre Dieu. que não seja isso os motivos que te levam a pecar contra Deus. Si tu te trouves dans un problème très difficile, Se você está passando por momentos difíceis, trouve l'église encontre a igreja pour qu'elle puisse t'aider. para que possam te ajudar. Nous faisons une famille. Somos uma família Et dans cette famille, e nessa família nous devons nous entraider. precisamos nos ajudar uns aos outros.
Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Há mais felicidade em dar do que em receber. Quand vous donnez à Dieu, vous investissez pour le ciel. Quando vocês dão a Deus, vocês investem para os céus. Ne continue pas à rester dans les lamentations là où tu es. Não permanecem nas lamentações onde vocês estão. Ne crois pas que tu es la seule qui est en problème. Não pensa que tu és o único que tem problema. Tout le monde a son problème. Cada tem o seu problema. Amen, amen. Amém. Si tu as un problème de finances, l'autre a un problème de santé. Se você tem problema de finança, outro tem problema de saúde. Sauf que chez la femme, Mas na mulher, elle n'a pas de niveau d'études. a mulher que não tem um nível de Ce n'est escolaridade, pas pour un Dieu, c'est tout à fait normal parce que je ne sais pas ce que tu as rencontré dans la vie. eu não sei o que você encontrou na vida. Mais je voudrais t'aider en te disant, Eu quero te ajudar te dizendo, sois humble seja humilde pour que tu puisses garder l'alliance que tu as faite avec Dieu. para que você possa guardar a aliança que você fez com Deus. Et accepte ce que tu peux faire. Aceita o que você pode fazer como Parce que tu vas trabalho. commencer à te regarder. Você vai começar se olhando. Ce n'est pas moi qui dois vendre ceci ou quoi. Eu não sou alguém de começar a vender na zunga, não. Ne sois pas quelqu'un qui n'attend que recevoir. Não seja alguém que se coloca somente na posição de receber. Apprends à faire quelque chose. Aprende a fazer alguma Et coisa. quand tu vas à faire quelque chose, Porque quando você começa a fazer alguma coisa, tu vas aider les autres. você vai ajudar outras Et mulheres. Dieu va te bénir E plus. Deus vai te abençoar Tu mais. vas garder l'alliance de la dîme. Você vai conseguir manter a aliança do seu Tu dízimo. vas garder l'alliance des offrandes. Você vai conseguir manter-te na aliança das Tu ne vas ofertas. pas venir à l'église main vide. Você não virá na igreja com mãos La abanadas. recommandation de Dieu, il ne faut pas venir main vide. A recomendação do Senhor é não vir à casa do Senhor de Quand mãos tu vas abanadas. commencer à accomplir la loi de Dieu, Quando você começar a cumprir com a lei de que Deus, ta vie va a changer. sua vida vai mudar. Nous devons impacter le monde. Precisamos impactar o mundo. Jusqu'à quand le monde va dire, mais où est leur Dieu? Mas até quando o mundo dirá, cadê o Deus deles? Nous allons nous plaindre devant eux. Nós vamos reclamar das nossas situações com as pessoas que estão no Même mundo. leur argent qui n'est même pas bon. Até os seus dinheiro que não é bom nós Et tu vas recebemos. supplier ça. Você vai implorar para Alors receber que esse Dieu peut dinheiro. te bénir. Enquanto que Deus pode te L'or et abençoar. l'argent appartiennent à mon O ouro Dieu. e a prata pertencem a nosso Deus. Cherche Dieu. Procure Deus. Et fais ce que Dieu te demande de faire. E faça o que Deus te pede para Si tu fazer. dois aller travailler dans une maison de Se quelqu'un, você deve trabalhar como doméstica, fais-le. faça isso. Je peux faire rire, moi j'ai fait ça en Europe. Eu vou vos fazer rir. Eu fui doméstica na Europa. Et ce n'est pas écrit sur mon front. E não está escrito na minha testa, não. Je prêche la parole maintenant. Hoje eu prego a palavra. Ça n'a pas enlevé mon intelligence, Isso não tirou a minha ni inteligência. ma sagesse. Não tirou a minha À sabedoria. cette période-là, Naquele momento, c'était ça les besoins. e havia necessidade no meu lar. Fais cela. Faça isso. Dieu viendra te lever là-bas. Deus vai te exaltar lá. C'est l'humilité É a humildade qui précède la gloire. que precede a Et glória. non la gloire. E não a glória. L'orgueil, O orgulho ça mène la chute. traz a queda. Sois seulement humble. Seja somente humilde. Humble de cœur. Humilde de coração. Trouve les responsables de l'église. Encontre o responsável da Vois igreja. mon problème. Veja o meu problema. Regarde. Olha a minha À situação. quoi vous pouvez m'aider? Como é que podem me On a ajudar? besoin de l'église qui soit prospère. Queremos uma igreja próspera. Une église qui se prospère à tous égards. Uma igreja que prospera o tempo todo. Amen, amen. Il ne faut pas seulement regarder, c'est un tel qui amène. Não olha somente, é somente a fulana que dá. Mais se dire que moi aussi je dois bénir Mas l'église. dizer, eu também tenho que abençoar Parce que alguém. quand je sème, Porque quando eu estou semeando, recolto. eu vou colhendo. personne n'a semé sans récolter. Ninguém nunca semeou sem recolher. Personne n'a semé sans récolter. Ninguém seme sem colher. Si tu viens semer, Se você vem tu vas semear, récolter. você deve colher. Alléluia. Mais il ne faut pas les semer dans l'impudicité. Hein? Mas não vai semear na Parce impureza. que tu peux amener l'argent de l'impudicité. Você pode trazer dinheiro que On você va ganha prier. na impureza, na Mais vida. toi, ton sort viendra. Aqui vai se orar, mas você pode passar mal Parce com que Dieu isso. n'ignore rien. Porque Deus não ignora nada. Même la source de notre argent, il Até connaît. a fonte do nosso dinheiro, Ele conhece. Quand moi je donne peu, Quando eu dou pouco, Dieu connaît ce que j'ai. Deus sabe o que eu tenho. C'est tout ce que tu donnes là, Tudo que você dá, le Seigneur connaît ce que tu as. o Senhor sabe o quanto você tem. Alléluia. Amém.
mon alliance avec Dieu. A minha aliança com Deus. L'alliance de fidélité. Aliança de fidelidade. Choisir la Escolher a boa parte. attention, choisir la bonne part. Cuidado, escolher a boa parte. Comme l'a fait Marie Como fez Maria, à côté de Jésus. ao lado de Jesus. La bonne part qui ne me sera jamais ôtée. A boa parte que nunca te será tirada C'est la parole de Dieu. é a palavra de Quand Deus. je demeure dans la parole, Quando eu permaneço na palavra, j'ai la solution avec Dieu. tenho a solução com La Deus. parole et le Saint-Esprit qui habite en moi. A palavra e o Espírito La Santo que parole vive et em le mim. Saint-Esprit qui habite A en moi. palavra e o Espírito Santo Chacun que de vive em nous mim. a le Saint-Esprit. Cada de nós aqui tem o Espírito Parle Santo. avec le Saint-Esprit. Começa a falar com o Espírito Santo. Que le Saint-Esprit t'aide. O Espírito Santo te Que le ajude. Saint-Esprit écoute ce dont tu as Que o besoin. Espírito Santo ouça o Il est clamor venu pour das. nous Ele enseigner. veio para nos Il est ensinar. venu pour nous Ele aider. veio para nos ajudar. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Por isso nos colocamos em pé Alléluia. e queremos falar com Ele. Alléluia. Nous applaudissons pour la parole. Aclamamos pela palavra do Alléluia. Senhor. Gloire à toi, Jésus. Alléluia.